Alguns de vocês devem estar acompanhando que tá para ser lançado o filme Chorão, Só os Loucos Sabem, a cinebiografia do vocalista do Charlie Brown Jr. O filme é protagonizado pelo José Loreto e é inspirado nesse livro aqui, ó. Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, Minha História de Amor com o Chorão, de Graziela Gonçalves, a viúva do vocalista. Eu recebi esse livro aqui em casa na época que ele lançou, já tem alguns anos, mas estava ali guardado esperando a oportunidade. Eu acho que o filme foi esse empurrão que eu precisava, né? Então hoje é o dia da gente conversar sobre ele, vamos? Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, conta a história do Chorão do ponto de vista da Graziella, né? Então, fala da vida dele um pouco antes, até porque ele era um pouco conhecido na cidade de Santos, todo mundo já tinha ao menos ouvido falar dele ali, né, naquela época. Então, você sabe um pouco do que aconteceu antes deles se conhecerem, mas o foco é no relacionamento, né? Tudo sendo contado do ponto de vista dela. Não é uma biografia do Chorão, mas é uma biografia dessa relação. E se tem uma coisa que dá pra perceber logo de cara, é que o Alexandre Magno Abrão, sim, ele é primo da Sônia Abrão. Eu acho que meu público aqui já tem esse conhecimento, né? Porque é um público que tem interesse em fofoca. Vocês devem saber, mas se não sabem, fica essa informação. Alexandre Magno Abrão era primo de primeiro grau de Sônia Abrão. Uma coisa que você percebe logo de cara nas primeiras páginas é que ele era muito red flag. Muito. Ele já era assim, né, antes de ser famoso. Ele era o garoto problema em Santos na época, assim. Todo mundo alertou a Graziella quando ela começou a se envolver. Ela relutou em se envolver com ele, porque ele já tinha esse histórico. Ele era muito jovem, já tinha uma ex-mulher, já tinha um filho. Diversas situações que a galera de Santos falava, cara, tem certeza que tu vai se meter nessa? Mas ela realmente se apaixonou por ele, ele nitidamente muito apaixonado por ela. Isso não faz com que não seja uma red flag, tá, gente? Amor, paixão, até aí a pessoa pode continuar sendo não ideal para a sua vida. Porque ele era apaixonado, dependente emocional, obcecado, extremamente ciumento. E era tudo muito intenso entre os dois, porque para ter aguentado tudo que aguentou, a Graziella também tinha uma dependência emocional dele, né? Assim, com ele, para ele. Enfim, fica aí a regência dessa frase. Mas isso faz do livro, para mim, não um relato de amor, mas um relato muito triste de codependência humana, sabe? Assim, totalmente adoecida, que durou aí quase 20 anos, porque, enfim, existe amor, tem amor, mas é um amor que gira em torno dessa codependência, que não está funcionando para os dois, não está sendo saudável para os dois, eles estão os dois brigando o tempo inteiro desse livro, eles estão brigando, eles estão tristes, mas dependem um do outro emocionalmente. A Grazi conheceu o Chorão, como eu falei, antes da banda estourar. Na verdade, acho que ainda nem tinha banda, né? Ele era conhecido na cidade, no ramo do skate, entre a galera do skate, não na música, e ela conheceu ele mais ou menos nessa época. E ela foi a grande musa do Chorão, que foi, assim, inspiração para inúmeras letras, inclusive essa, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Ela passou com ele os melhores e os piores momentos, inclusive na batalha dele contra a dependência química, que foi o que levou ele embora aí, tragicamente, em 2013. E aí nesse livro a gente entende, por exemplo, muito melhor os bastidores da mudança de integrantes na banda, né? Que teve um período que isso aconteceu, só ficou o Chorão, mudou todo mundo. A gente entende o que aconteceu, quais foram os bastidores disso, né? Porque a gente vê diversas crises do Chorão de poder. Ele brigava com todo mundo, não era só com ela, sabe? Era com todo mundo, era meio que todo mundo tem inveja de mim, todo mundo me odeia, todo mundo quer ocupar meu lugar, sabe? Então ele brigava com muita gente que amava muito ele, porque ele tinha uma relação, assim, a relação dele com o Champignon, por exemplo, era uma relação de irmãos e que entrou nessa disputa de você quer roubar meu lugar e tal, e aí eles se separaram, depois voltaram, tanto que era uma relação complicada ali também. Esse livro me passa a sensação de que o Chorão era um cara extremamente autocentrado. Tudo era sobre ele, para ele, precisava envolvê-lo, tinha relação com ele, alguém tava querendo sacanear ele, alguém tava querendo amar ele, era sobre ele, sabe? E ele não percebia isso, ele não entendia isso como um problema, ele não buscava ajuda. Quando chegava num ponto ápice de ele efetivamente, assim,
machucar emocionalmente muito seriamente a Graziella. Tem algumas histórias de quando ela tentou se distanciar um pouco e ter um negócio próprio, por exemplo, e ele dá um show no evento, ele percebia e falava, não, eu vou mudar. Percebe como é red flag? Era aquela repetição de comportamentos de machuca e depois fala, não, vou mudar, sabe? Então, assim, era muito... E não me entendia isso como um problema. No geral, fala, não, eu vou mudar, mas não entendi que precisava de ajuda para que isso acontecesse, por exemplo, sabe? E aí tudo era sobre ele. Tudo era alguém querendo a mulher dele, tudo era querendo roubar o lugar dele na banda, roubar a vida dele, sabe? Tudo é ele. O mundo gira em torno do meu umbigo. É isso, minha sensação. E ele nitidamente era perturbado desde novo, né? Ele tinha inúmeras questões psicológicas, não estou desmerecendo as questões psicológicas do Chorão, mas quero apontar aqui como questões psicológicas acontecem em homens, sabe? Principalmente, enfim, em homens brancos, como que essas questões psicológicas se apresentam. E nessa época, a gente está falando dos anos 90, né? Aí até quando ele morreu em 2013. Como que isso se apresenta, né? Assim, quais são os comportamentos e a falta de visão de que você tem uma questão, você precisa se tratar, porque ninguém em volta tem nada a ver com o seu problema. E aí, no caso dele, o tratamento para todas as angústias, todas as questões que ele tinha, todos os problemas, passou a ser a Grazi. Ela tinha que segurar muita coisa, sabe? E quando eu falo que nitidamente ele estava buscando alguma coisa, ele buscava o lugar dele no mundo e tinha diversas questões psicológicas que acho que todos nós passamos em determinado momento. Tem um trecho nesse livro que já saiu de diversas reportagens também, de quando ele pegou as trouxas dele, foi, bateu na porta do bombeiro e falou, quero ser bombeiro, porque ele queria mudar o mundo, queria ajudar pessoas e não sentia que com o trabalho dele, com a música dele, ele fazia isso. E o bombeiro falou, então, tem toda uma burocracia, uma prova, um negócio, ele voltou muito triste pra casa. Então, assim, é uma desconexão com a realidade. E aí, como eu falei, né, ele era totalmente, assim, o remédio para todos os problemas dele era a Grazi, e isso é um peso muito pesado pra você carregar, né? Ele era dependente, não deixava que ela fosse alguém por si mesma, porque, claro, assim, talvez ele não falasse isso, talvez ele não tivesse consciência disso, mas ele sentia que se ela tivesse um espaço próprio, uma vida própria, em quem ele ia se ancorar o tempo inteiro, ela não ia estar ali sempre pra pegar ele quando ele estivesse caindo, sabe? Então ele não deixava, ele ia travando, assim, né? Então todas as tentativas dela de ser alguém para além do Chorão, de ser alguém para além da banda, eram frustradas porque ele ficava muito nervoso e ele efetivamente ficava. Ela precisava sempre pisar em ovos porque senão ele ia perder a cabeça. Gente, é red flag atrás de red flag. Ela precisava viver para dar conta dele. Essa era a função dela. E ela ficou muito mal, assim, em diversos momentos. Você vê o quanto isso foi extenuante para ela, física e emocionalmente. Então, quando eu falo que é um livro que retrata muito mais uma relação de codependência doentia do que de amor, né? É muito triste. É porque ela não só seguiu com ele, apesar de tudo isso, embora eles tivessem se afastado em determinados momentos, mas ela arrumava diversas desculpas e argumentos para não realizar determinados sonhos, dizendo que o relacionamento era prioridade, entendeu? Aí, será que era para ele também a prioridade? Como é que funcionava isso? Perguntas. Então é isso, assim, embora esse livro se chame Minha História de Amor com Chorão, eu não chamaria de história de amor. Eu não desejo que ninguém tenha uma história de amor como essa história aqui. Mulher nenhuma merece passar por isso, sabe? E eu digo que essa leitura vale por ser um relato biográfico. Eu gosto de relatos biográficos, né? Eu particularmente adoro, seja como for, qual for. Eu acho que a vida do outro sempre tem para acrescentar pra gente, ou no ruim é uma grande fofoca que a gente vai pegar, mas eu acho que a gente sempre tem que aprender com a história do outro, ou se inspirar, ou aprender o que não fazer. E pra mim esse livro é um alerta, sabe? É um alerta de fujam, corram para as colinas, corram para as montanhas, vocês estarão melhores sozinhas, né? A gente precisa se cuidar. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores, então ó, aqui na descrição tem o link pro Apoia-se. Por favor, considere me apoiar. R$5 por mês você concorre a sorteio de livros, assiste os vídeos em primeira mão, as resenhas, os vlogs. Te espero lá, que também tem as minhas redes sociais para você, enfim, acompanhar o que vem fazendo por aí, não é mesmo? Beijo e até a próxima.